Irmãos, vamos orar novamente? A gente gosta de orar, vamos orar de novo? Enquanto eu preparava essa mensagem, vinha fortemente ao meu coração, claro, o inimigo não quer que a gente seja abençoado, mas existem coisas que parece que ele está vendo a quarta dimensão, que é a fé, e ele está vendo que a sua promessa está prontinha para chegar. E isso ficou nítido no meu coração ontem. Por isso, feche os seus olhos. Deus, nesta noite, nós clamamos como igreja, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que esteja liberando os sonhos das pessoas nesta noite. Que tudo aquilo que está enterrado, Senhor, que tudo aquilo que as pessoas resolveram deixar para lá, se esqueceram dos seus sonhos. Nós não sabemos o motivo, porque muitas vezes essas pessoas esqueceram dos seus sonhos. Pessoas muitas vezes que estão nos assistindo, que tinham sonhos desde criança, mas por questões muitas vezes familiares, financeiras, de luto, de uma palavra de maldita que foi lançada sobre uma vida de uma pessoa durante uma briga, durante uma transição, ou até mesmo na escola, através de um bullying. Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos nesta noite, na autoridade que nos foi dada na cruz do Calvário, toda algema, toda escravidão, que essas pessoas estão presas, que esteja sendo quebrada em nome de Jesus. Toda maldição, Senhor, hereditária, que a Tua própria palavra nos ensina. Toda palavra que foi lançada, que escravizou essa pessoa, seja quebrada em nome de Jesus. Que seja quebrado, Senhor, quando alguém disse que essa família não ia virar nada, que essa mulher não engravidaria, que não saberia fazer. Nós repreendemos no nome de Jesus. E que nesta noite haja um liberar destes sonhos. Abre, Senhor, as portas. Abre, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que ficou amarrado, tudo aquilo que ficou esquecido, tudo aquilo que ficou adormecido, no nome de Jesus. Nós oramos sobre aquele que o Senhor valorizou muito, porque a Tua palavra diz que o Senhor exaltou este nome sobremaneira. E é neste nome que nós oramos. No nome que há todo o poder. Ninguém pode com esse nome, é no nome de Jesus que nós oramos. Tu és poderoso para curar, transformar, refazer, criar, construir. Tu és poderoso, Senhor. Sabemos que tudo está nas Suas mãos. E nesta noite nós declaramos como igreja, como povo do Senhor, como uma geração que o Senhor escolheu, que o Senhor ama e que o Senhor fez. Preparou casa, preparou morada. Tudo que aconteceu nesta terra é porque o Senhor nos ama. E tudo que tem impedido, nesta noite o Senhor vai liberar e vai agir no nome de Jesus. Nós acreditamos e temos fé que o Senhor está conosco. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmo 126, de 1 a 3. Salmo 126, de 1 a 3. Irmãos, quando eu falar para você que Deus sonha, existem vários textos na Bíblia, que quando a gente fala que Deus sonha, ou melhor, na Bíblia não, vários estudos, as pessoas se escandalizam, e a última coisa que eu quero nesta noite é que você fique escandalizado. E você também que nos assiste. Então, todas as vezes eu falar que Deus sonha, pensa assim, Deus planejou. Porque o sonho nada mais é do que algo que a gente almeja, que a gente quer para o futuro. Nada mais é que uma coisa boa, que uma coisa grande. Ninguém sonha em quebrar uma perna, sonha? Ninguém sonha em ter uma doença incurável, sonha? Não. A gente sempre sonha com algo maior do que a gente está. Amém? E o que nos leva a sonhar muitas vezes? Alguma circunstância que a gente viveu, ou alguma palavra que falaram. Você não vai conseguir. Agora eu vou conseguir, o Senhor vai me ajudar. Eu vou, em nome de Jesus. Aí a pessoa começa a se movimentar. Então, quando a gente falar que Deus sonha, é interessante, muitas vezes, a igreja, o crente, gente, porque a gente fala, não, Deus não dorme, como é que Ele sonha? Não é esse sonho que eu estou falando, é um sonho de futuro. Mas a gente canta nas igrejas assim, ó, Deus sonhou com você, você é... A gente canta, lembra? A gente sabe que existe uma licença poética. Aí tem aquela música também da Ludmila Feber, que diz assim, ó, que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Também não acho que está errado, mas quero te dizer, todas as vezes que eu falar que Deus sonha,
Não é um sonho que vai dar errado, porque Deus, Ele não planeja nada que não vai acontecer. Está entendendo, igreja? Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo diz amém. Amém. Nós temos um Deus que nos deu a sua imagem e semelhança. O sonho, gente, nos faz ser criativos, nos faz sair do lugar. O sonho nos faz planejar. E quem é o maior planejador que nós conhecemos? O nosso próprio Deus. Amém? Então, toda vez que eu falar sonho de Deus, não fique triste, não fique escandalizado. Até porque a Bíblia diz, o dicionário diz que sonho é um desejo guardado muitas vezes no coração. No seu coração. E muitas vezes o que Deus tem para nós, almejou para nós. Isso também é previsto, é uma coisa que é prevista, é ansiada na mente com relação ao futuro. Por isso, eu já pedi para você, abra sua Bíblia em Salmo 126, 1, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Por quê? Quando a pessoa volta a sonhar, ela volta a ter vida. Aquilo que estava acabado, parece, ele volta a sonhar. Quando uma pessoa é curada, nossa, eu fui curada, Deus me deu uma nova chance, ela volta a sonhar. A partir de hoje eu vou fazer tal coisa, a partir de hoje eu vou começar tal projeto, ela voltou a sonhar. Por quê? Porque os sonhos de Deus, quando eles se cumprem em nossas vidas, eles trazem vida aonde estava quase morto. Ele traz alegria onde havia tristeza e ele traz esperança onde não havia mais esperança. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Quero que você responda para você mesmo. O que aconteceu com você que te fez parar de sonhar? Pensa. O que falaram para você? Por que você abriu mão dos seus sonhos? Porque tantas pessoas estão decepcionadas com a vida delas e muitas pessoas estão decepcionadas dentro das igrejas. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Existem algumas coisas. Rodrigo Bibo, o autor de um livro muito interessante, O Destruidor de Sonhos, ele fala de Deus. Mas é o destruidor de sonhos errados, gente. Presta atenção. Ele diz que muitas vezes Deus é visto como um gênio da lâmpada, como um serviçal. Olha só. E existem alguns chavões dentro das igrejas, ou até dentro do nosso coração, e a gente declara isso várias vezes, parecendo um mantra. Olha só um dos chavões que a gente fala: peça, e Ele dará e realizará os desejos do seu coração. É verdade, igreja? Ele vai realizar todos os desejos do seu coração? Sim ou não? Não. Muitas vezes não vai. Sabe por quê? Vamos ler o texto inteiro, o versículo inteiro, diz assim, ó: deleite-se no Senhor também. Aí sim, vírgula, Ele concederá o desejo do seu coração. O que é deleitar-se? É ter prazer naquilo que agrada ao Senhor. Então, para o Senhor realizar os meus sonhos, olhe o versículo inteiro. Deleite-se no Senhor. Agrada-te do Senhor. Agrada-te dos mandamentos. Agrada-te do que Ele está mandando você fazer. Começa a gostar de tudo que Ele falou para você não fazer, você não faz. Não faço porque Ele pediu para eu não fazer. Eu estou me deleitando. Aí sim, quando os meus planos, a minha mente, o meu coração estão todos interligados no Senhor, Ele realizará o desejo do meu coração. O Senhor conhece as nossas intenções, as nossas motivações. Muitas vezes eu só quero aquela parte assim, ó, o Senhor vai realizar os desejos do meu coração. Eu só quero essa parte. Mas e a parte anterior? Você está se deleitando do Senhor? Gente, tem muita coisa para eu me deleitar aqui. Eu preciso aprender constantemente, eu preciso ouvir constantemente para que Ele realize. Tem muita coisa aqui, gente. Não roubarás, a gente não deve mentir, a gente não deve adulterar, a gente não deve enganar, a gente não deve deixar de dar nota, não deve passar na alfândega, enganar as pessoas da imigração. Gente, muitas vezes a gente está pisando na bola com esse deleita-te. E o que acontece?
os meus sonhos não são realizados. É Deus que não faz as coisas? Não, sou eu que não estou fazendo direito. Outro chavão para a gente pensar. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso mesmo? Tudo posso. Mas o que ele está falando aqui, Paulo? Está em Filipenses 4, de 11 a 13. Vamos ler o texto comigo, olha só. Filipenses 4, de 11 a 13. Gente, uma vez eu ouvi uma palavra, eu era recém-convertida, olha aqui para mim. E eu ouvi uma palavra desse jeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, é isso mesmo, eu concordo com isso. Eu acredito nisso. E a pessoa dizia, repita comigo, tudo é tudo, tudo é tudo. Cheguei em casa, gente. Vocês já sabem disso porque eu já falei. Fiz uma lista para Deus. Ué, não é tudo? Primeira coisa que eu pedi, Deus, me dá a voz da Aline Barros. Ele me deu a voz, gente, a minha voz é da Aline Barros. Deus não faz figurinha repetida. Então eu preciso aprender a amadurecer que não é tudo que o Senhor vai me dar que eu pedi para Ele. Quando eu entendo essa passagem que está em Filipenses 4, de 11 em diante, significa que eu estou amadurecendo. Eu não posso ser uma criança, emocionalmente falando. O meu lado espiritual cresce, mas a Margarete emocional cresce junto. Viu? Precisamos crescer e entender. Por que Paulo está dizendo aqui? Olha o que Paulo disse. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto de fartura, como ter fome, como ter abundância e como a padecer necessidade. Diante dessas coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a me contentar com tudo, com nada, com pouco, com muito, porque com Ele tudo posso. Está entendendo? Mas o Senhor tem desejo de realizar o meu sonho? Claro que tem, gente. Foi isso que eu vim te dizer nessa noite. Mas eu não posso ser inocente de pedir qualquer coisa para Deus que não está alinhado aos sonhos de Deus. Aos planos de Deus, aos desejos de Deus, porque senão eu vou gastar a minha vida, os meus dias, a minha mocidade, esperando coisas que não vão acontecer. Presta atenção, parece muito bonitinho a gente falar que Jesus vai nos dar todas essas coisas, é muito inocente muitas vezes, porque muitas vezes eu preciso ser maduro. Deus, o Senhor está nesse negócio, o Senhor planejou isso para mim, Deus. Quando eu começo a entender a palavra, o meu Deus, e começar a dizer para Ele, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, qual é o seu sonho para mim? É um capricho meu isso, Deus? Fala comigo, Deus. E aí os meus sonhos, os meus planos vão sendo alinhados aos planos e sonhos e desejos do nosso Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam desestimuladas, frustradas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Presta atenção. Mas neste tempo, nós estamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós não queremos aquele Deus mais. Sabe por que nós não queremos? Porque hoje é muito mais gostoso eu ouvir... tudo posso naquele que me fortalece. Ele realiza tudo o que eu peço quando Deus diz assim na sua palavra. Se o meu povo, existe uma condição, se o meu povo, que é a igreja, somos nós, você e eu, que se chama pelo meu nome, tem uma condição, existe condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então, depois disso tudo, eu, Deus, o Senhor diz isso, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe a parte humana que deve acontecer. Se o meu povo, se, não é qualquer coisa. Eu preciso me enquadrar nos padrões de Deus, nos padrões bíblicos, porque eu quero que Ele faça. Eu quero que Ele faça. Mas muitas vezes a nossa carne continua imatura. Uma maturidade muito grande para a igreja, para mim e para você. Sabe o que é? Quando Jesus, Ele não disse assim, a sua carne está fraca. O está é algo
momentâneo. Mas ele diz, a sua carne é fraca, algo permanente. Não brinca com o pecado. Olha aqui para mim, vou te dar um exemplo simples. Quando eu estava fazendo regime, eu olhava para aquele monte de comida que eu fui no aniversário do meu sogro, lá em Badibacite. Eu olhei assim e falei, rapaz, tem muita comida aqui. Não vou conseguir ficar só nesses 2 negócios que eu preciso comer. Peguei o que eu tinha que comer, levantei e saí. Porque eu tinha um alvo. Se eu tenho um alvo, o nosso alvo, que é Cristo, pega tuas coisas da frente do pecado e sai de perto. Foge da aparência do mal. Aquilo que você sabe que você não consegue ainda dominar, sai de perto. Existe uma música, gente, na década de 80 foi cantada muitas vezes. Eu cantei também. Diz assim essa música: tudo que eu quiser, um cara lá de cima vai me dar. É ou não é? Nós somos treinados com essa afirmação. E é verdade? Tudo que eu quiser, ele vai me dar? E aí você chega na igreja, você escuta de alguém uma pregação que prega a Bíblia inteira, você fala, não, pera, não é tudo que você vai pedir. Ah, não, então essa igreja aqui eu não quero. Não, então esse Deus aqui eu não quero não. Esse Deus eu não quero não, porque eu sei que existe ouvir essa afirmativa a minha vida inteira. Quando eu era criança, muitos não eram nem nascidos. E aí eu chego num lugar que eu preciso realizar os meus sonhos, não, pera, não é tudo que esse homem lá de cima vai te dar, não. Então, muitas vezes, a gente fica frustrado. Mas em Provérbios 16:1, diz que a nossa natureza humana, é da natureza humana fazer planos. Mas a resposta vem de quem? Do Senhor. Faça planos, sonhe, mas sonhe com Deus. Deleite-se no Senhor. Agrada-te do Senhor. Viu? Presta atenção em algo muito importante. Somente os sonhos divinamente inspirados nos guiarão até o destino que o Senhor tem para nós. No Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Eu amo esse versículo. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, sem formato. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ou seja, ainda quando éramos mistura informe, o Senhor, o nosso Deus, estava escrevendo todos os nossos dias, sem que nenhum deles ainda sequer existissem. Ou seja, Ele planejou, Ele sonhou, Ele quis. Mas é isso que eu tenho que entender como igreja. O meu sonho da Margarete está alinhado a esses planos que o Senhor tem para nós. E é por isso que muitas vezes a igreja fica frustrada. Porque a gente está sonhando fora dos parâmetros. E é aí que nós temos que parar e clamar a Deus: Senhor, o meu sonho está dentro dos seus planos. E vou te dizer uma coisa, uma oração que você faz, nunca mais o Senhor esquece. Uma vez eu estava na frente de uma igreja que o pastor Ricardo estava lá, e eu olhei para aquela igreja assim, eu queria pregar nessa igreja. Eu falei para o Ricardo, pastor Ricardo, deixa eu pregar aí. Ele falou assim, não é comigo que você fala, não. Eu falei, verdade. A Bíblia diz para nós levarmos ao Senhor todas as nossas petições. Eu passei em frente de uma grande igreja aqui em São José do Rio Preto, e eu disse assim, passando de carro, Deus, deixa eu pregar aí. Me leva para pregar aí nessa igreja. Porque quando a gente tem um chamado, nosso coração queima, né? Não passou um ano. Eu fui convidada para pregar naquela igreja. Enquanto eu estava com o microfone na mão, irmãos, eu me lembrei. E eu falei para as mulheres, eu falei, irmãs, um dia eu pedi para Deus para estar aqui. Ele concedeu? Sim, este pedido estava alinhado aos planos dele. Ninguém sabia desse meu pedido além de Deus. E ninguém precisa saber dos seus planos, dos seus sonhos, além de Deus. Mas você precisa saber dos planos que Ele tem para você. Ele não tem problema nenhum quando você diz para Ele assim, Deus, confirma para mim esse projeto que eu tenho. Confirma para mim esse sonho que eu tenho. Sabe por quê? Nós não podemos desperdiçar a nossa vida correndo atrás de planos e sonhos
que nós não deveríamos correr, não deveríamos cruzar linha de chamadas, de chegada, de lugares que não era nem para a gente estar lá. Você está gastando teu tempo, perdendo seu tempo. Nossa, eu estou correndo tanto atrás desse sonho, eu estou correndo tanto, você nem tinha que estar nessa corrida. Era para você estar em outra. E muitas vezes, vou te dizer, viu, era uma corrida melhor. E a gente se contenta com um pequeno, quando muitas vezes o Senhor quer nos dar grande. A gente tem que aprender a sonhar grande. Eu gosto muito da oração de Jabes. Deus, abençoa-me muitíssimo. Ele não pediu pouco, não. E o nome de Jabes era de muitas dores. E ele começa falando, o autor deste livro, começa falando de que ele foi um dos homens mais importantes da sua família. Ele pediu para Deus mudar a história dele, mas a história de Jabes já começa contando o resultado da oração. É interessante demais, se você parar para pensar. Vai, gente, começa a contar deste homem, que ele foi o mais importante da sua família. E o Senhor diz para ele, que a tua mão esteja comigo. Muda a minha história, alarga as minhas tendas. Aí no final, abençoa-me muitíssimo. Diga para Deus, abençoa-me muitíssimo. Ele estava dizendo para Deus onde ele queria chegar. Mas ele não sonhou sozinho, ele não planejou sozinho, ele pediu para Deus. Quero te fazer outra pergunta. Você tem certeza da vontade de Deus para você? Você tem essa certeza desse sonho que você persegue para a sua vida? Você tem certeza disso mesmo? E quero te dizer outra coisa. Agora não é uma pergunta, é uma afirmação. Quando você ouvir essa resposta da certeza de Deus para a sua vida, você nunca mais será o mesmo. Sabe por quê, igreja? Porque você encontrou o propósito. Quando eu encontro o propósito, a minha vida já não é mais a mesma. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então a nossa vontade muitas vezes é ruim, imperfeita e desagradável. Por isso que eu não posso muitas vezes confiar nos meus pensamentos, muitas vezes confiar nas minhas vontades. Confirme com Deus. Deus, o Senhor está nesse negócio. Por favor, Deus, confirma no meu coração. Para que eu não corra uma corrida errada. Quantas pessoas tinham certezas dentro dela, achando que ouviram a voz de Deus, foram para outras nações tentar o sonho que tinha e deu tudo errado. Deu tudo errado. Não era para ter ido. Era para ter consultado antes. Quando eu fui para os Estados Unidos em 2007, a primeira vez, eu disse para Deus, Deus, se o Senhor não for comigo, não permita que eu passe daqui para lá. E outra coisa que eu falei para Deus, Deus, não deixa só me perguntar algo que eu tenha que mentir, porque eu não vou mentir. Só deixa ele perguntar, só faça ele me perguntar, Deus, aquilo que eu vou falar, que não vai me impedir de entrar. E eu estava na fila da imigração, lendo um livro, e Deus falou que eu iria entrar naquela nação. Deus, ele tem prazer em responder às nossas orações. Mas quando você orar, você tem que se desprender de você mesmo e ouvir a voz de Deus. Não pode se enganar sendo a sua voz. Peça para Deus falar com você de verdade. Deus, é uma atitude, é uma decisão muito importante. Eu preciso da sua confirmação. Eu quero comprar uma casa, mas muitas vezes não é agora. Eu quero ter um filho, mas às vezes o Senhor está te preparando melhor. Entende? Não é que o Senhor não vá fazer. Talvez o seu sonho ou está indo para o caminho errado, para o lado errado, ou na data errada. E nós temos um Deus que não faz as coisas para que a gente se dê mal. Mas existe algo muito importante também. Nós não fomos criados para sonhar sozinho. Nós precisamos sonhar em parceria com Deus e não sozinho. Como que eu sei disso? No livro de Mateus, quando nós vemos os sonhos dos homens, receber, dar e ceder espaço para que o sonho de Deus chegue. Quando que eu vejo isso? Quando eu vejo os pescadores estavam pescando, aquela pesca milagrosa, maravilhosa, Deus tira aquele povo cheio de coisas. Gente, é muito importante, eu nunca me esquecer disso. Deus chamou aquelas pessoas, não porque deu tudo errado, mas porque ele tinha uma missão para eles, porque, aliás, eles foram muito abençoados. Você sair de uma situação onde está dando tudo certo, não é para qualquer um, não.
Aí outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu orei da seguinte maneira, se der tudo errado eu vou entender que não é para ir. Eu falei, não gente, mas você já não está mais nessa fase não, você já pode caminhar. Deus, não quero esperar dar tudo errado na minha vida para eu fazer o certo. Me mostra o certo antes que eu entre para me dar mal. E olha que interessante, o sonho muitas vezes daqueles pescadores, daqueles homens, era ser pescador, mas o sonho de Deus para eles não era isso, era que eles até fossem pescadores, mas não de peixe, mas de homens. Então eles abriram espaço para que o sonho deles saísse e o sonho de Deus entrasse. E muitas vezes é isso que vai acontecer. E eu vou te dizer uma coisa, essas pessoas, esses pescadores, se eles continuassem sendo pescadores de peixe, eles seriam tão abençoados como eles foram sendo de homens? Pode ser que sim, pode ser que não. Estava contando com a sorte deles. Iriam ver as maravilhas de Deus? Não, aí não. Os primeiros a verem os milagres, as maravilhas, as transformações, era quem estava perto, os discípulos. Entendeu? Isso muitas vezes eu tenho que abrir mão de um sonho para que o sonho de Deus entre. Gente, como esses homens foram honrados. E como a gente fala com respeito desses homens até hoje. Por quê? Sonharam os sonhos de Deus. Em Isaías 55, 8 e 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes o teu pensamento, o teu sonho é tão pequeno e o Senhor quer te fazer outra coisa. O teu sonho muitas vezes é comprar um carro, quando na verdade Deus quer te dar um estacionamento. E só que você está sonhando no lugar errado, com as pessoas erradas, com a equipe errada, com a associação errada. Quantas pessoas perderam tudo porque se associaram com pessoas erradas? Quantas pessoas? Olha, os meus sonhos não se realizaram ainda. Quero te dizer, ótimo. Até hoje não se realizou. Ótimo. Sabe por quê? Porque o onipotente, o todo-poderoso, sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora de realizar o seu sonho. Da casa própria. Ele sabe a hora de realizar o seu sonho, de ter um filho. Ele sabe a hora de você ser promovido. Ele sabe a hora de te levar para outra nação. Ele sabe a hora. Por quê? Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. A vontade dele, sim, é boa, perfeita e agradável. E a nossa nem sempre é boa, às vezes é ruim. Nem sempre é perfeita, às vezes é imperfeita. Às vezes nem sempre é agradável, às vezes é desagradável. Mas de Deus, não. Por isso, quando você estiver na corrida correta, para chegar na chegada correta, com Deus com você, os teus sonhos estão indo rumo a acontecer e a concretizar. Cuidado com a vontade de Deus imaginária. Essa é a vontade de Deus. Eu escuto Ele me falando. Eu sei que Deus fala. Ele fala comigo. E eu sei que Ele fala com você. Uma vez, vou te contar uma história. Às vezes a resposta de Deus, ela vem de uma outra forma. Uma vez eu estava num aniversário da Raquel. Cadê a Raquel? Ela veio no culto? Está ali. Eu costumo falar o nome de umas pessoas para vocês verem que é verdade, gente. E aí a Priscila me contou uma história. Margarete, fulana não está bem. Ela está com os pensamentos ruins. Quando que a gente pode visitá-la? Eu falei, agora. Se ela está com esse pensamento ruim, desse jeito, nós vamos visitá-la agora. Agora você pensa, deixar uma festa de aniversário, estava muito boa, as comidas muito boas, mas a notícia que eu ouvi era muito preocupante. Vamos lá agora. Chegamos na casa dessa pessoa, batemos palma, a pessoa estava lavando louça, chorando. Falei, Flor, o que está acontecendo? Deus não me ouve. O que Ele não te ouve? Eu pedi para Ele me trazer fulana aqui. Eu pedi para Ele me trazer uma pessoa, Ele não me trouxe nenhuma. Falei, calma, você está apavorada, você está nervosa, senta. Você pediu para trazer uma pessoa, Ele trouxe duas. Talvez aquela pessoa agora está ocupada, mas Ele te ouviu sim. Ele só não trouxe quem você pediu, mas Ele me trouxe. E eu estou aqui para te falar.
que Ele não se esqueceu de você. A pessoa parou de chorar na hora. Sabe, porque o que falta muitas vezes é você parar. Para de fazer birra, no nome de Jesus. Birra só funciona para bebezinho de colo. Quando ela cresce, nem com 2 anos não funciona mais. Continua fazendo birra que você vai, eu vou te pegar. A gente fala para os filhos, não é? Não vou te dar tal coisa. Para Deus também não funciona birra. Se o Senhor não me der, não volto mais nessa igreja. Oxe, mudou. Não sou eu que preciso de Deus, é Deus que precisa de mim. A obra de Deus vai continuar comigo ou sem mim. Entendeu? Mas é um privilégio nós fazermos a obra. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Amém? E nós chegamos nessa casa e nós, para a honra e glória do Senhor, conversamos com essa pessoa que estava chorando, esperando aquela pessoa fulana de tal. Tinha que ser aquela. Falei, mas é isso que é o crente imaturo. A hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E não é assim que Deus trabalha. Deus, Ele vai te responder, mas esteja pronto para ouvir. É isso que você quer ouvir? Uma vez, presta atenção, vou te contar outra história. Jesus também contava parábola, né? Só que essa é verdade. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, Marga, estou pensando em me casar com fulano. Ah, é? Nossa, que bênção, porque o casamento em si é uma bênção, né, irmãos? É uma bênção, uma instituição que Deus criou. Me fala mais do teu noivo. Ela disse assim, então, só tem uma coisa. Eu falei, qual? Ele não é crente. Entendi. O que você vai fazer com aquele versículo do jugo desigual? Então, vou te falar. Deus usou uma pessoa aqui na frente do meu estabelecimento para dizer que fulano, o marido dela, se converteu com 5 anos de casado. Entendi. Deixa eu te dizer, o inimigo também escuta os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos. Nesses 5 anos, parece que é pouco, porque os 5 cabem numa mão só. Mas você já fez 5 vezes 365 dias? Não. Mais de 2.000 dias. 3, 6, 9, 12. Quase 1.500 dias, né? 3, 6, 9, 12, 15. 1.500 dias. Orando pela mesma circunstância. Neste meio tempo, me diga, ele traiu essa mulher? Traiu. Bateu nela? Bateu. Deixou ela muitas vezes? Deixou. Entendi. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a vida é tua, você que escolhe com quem você vai se casar. Mas eu vou te falar uma coisa, eu prefiro obedecer a palavra de Deus. Se é para eu não me casar com um jugo desigual, você sabia que o pastor Márcio esperou eu me converter? Ele não casou comigo, não, enquanto eu não me converti. E aí eu disse para ela assim, mas a vida é sua. É você que escolhe, minha flor, porque Cristo nos libertou para a liberdade. Não sou eu que vou tirar a sua liberdade. Só pense. Ela largou do rapaz. E se casou com o rapaz que ela evangelizou. E eu estive no casamento dela. Ela disse, eu quero que você vá no meu casamento. A sua palavra. Eu falei, não, a palavra de Deus. Mudou o meu pensamento. Cuidado com as pessoas que chegam com a resposta para você. Pondera, pensa, viu? Pensa. E claro que a gente tem os nossos problemas, assim como ela tem, essa pessoa, mas ela está muito feliz, tem uma família. Sonhar desperta a criatividade. Olha só, o impossível não tem poder diante da imaginação criativa que brotam de um coração de um servo de Deus sonhador. Os sonhos são férteis de esperança, persistência, engenhosidade, inventividade. Você sonha, então você cria. Quero te contar a história da Marquita, uma menina. Olha só, uma menina. Mais ou menos nessa época, ela tinha uns 12 anos, mais ou menos, segundo o que eu li na história. Essa menina foi abandonada pelo pai quando ela tinha 8 anos de idade. O sonho dessa menina era dar a volta ao mundo com a mãe dela. Possível? Naquele momento, impossível. Mas ela sonhou. E ela fazia parte de um grupo de escoteiras. Até que começou uma competição, não só na cidade dela, mas numa região muito grande. E quem vendesse mais caixas de biscoito, daria a volta ao mundo. Ela falou, o quê? Olha o meu sonho aí.
essa menina começou a perseguir esse sonho todos os dias. Até que as pessoas começaram a ver a diferença nessa menina. Como que ela começou a ter estratégia, a melhor roupa para vender, que não atrapalhasse, o melhor horário, o melhor discurso. Sabe como que ela chegava nas pessoas? Eu tenho um sonho de viajar ao mundo com a minha mãe. Se você comprar essas caixas de biscoito, você vai me ajudar a realizar. Quanto você quer comprar? Quanto você quer investir para realizar o meu sonho? Ela vendeu nada mais, nada menos do que 42 mil caixas de biscoito. Essa menina, esse seu sonho a levou a ser criativa e a criatividade deu origem a um plano. Como ela deveria se vestir, a melhor hora para abordar as pessoas, a maneira mais eficaz de pedir para elas comprarem e como superar um não. Olha que interessante. Não peça às pessoas para comprarem biscoito, diz a sua tia. Peça que eles façam um investimento. Desde então, ela tem feito palestras de convenções de vendas em todo o país. Estrelou um filme da Disney que conta a sua história e foi coautora de um best-seller, cujo tema é Como Vender Biscoitos, Apartamentos, Cadillacs, Computadores e tudo mais. Um sonho mudou a vida dessa menina. Monty Roberts era filho de um treinador de cavalos. Eles tinham uma vida bem simples. E esse menino tinha um sonho. Até que o professor da escola dele disse assim para ele, para a classe, vocês vão desenhar o sonho de vocês em um papel. Todas essas pessoas que eu estou falando são servas do Senhor. Desenhe o seu sonho num papel. E ele desenhou. Fez toda aquela casa grande, com 1.200 metros quadrados de construção. 8 hectares era o tamanho do espaço que ele queria. Tantos prédios. Na hora de entregar esse trabalho, o professor deu uma nota vermelha para esse menino. Ele falou, por que eu tirei nota vermelha? Porque você não tem condições de realizar esse sonho. Faça algo menor, porque a sua vida não vai te permitir construir isso. Ele levou o trabalho para casa, pensou, repensou, pensou, talvez alguém escutou isso. Você não tem condição de gravar? Você não tem condição de fazer isso? Você não sabe nem caminhar direito, o que você quer participar dessas convenções? Você não sabe nem falar direito? Como que você quer ser palestrante? Muitas vezes a gente escuta. E aí, gente, presta atenção. Esse menino ficou com esse projeto guardado, uma semana orando, pensando. Voltou para o professor. Aqui está o meu projeto. Ué, você não mudou nada? Ele falou, não, pode me deixar com a nota vermelha, porque eu não vou mudar o meu sonho. Anos depois, este menino, Monty Roberts, ele conseguiu ter, olha só, tudo aquilo que estava naquele papel, e ele conseguiu ter uma casa, um espaço de 80 hectares, eu falei 8, né? Falei errado. 80 hectares de terra, prédios, estábulos e uma casa de 1.200 metros quadrados. E olha o que aconteceu. Esse desenho está emoldurado em cima da lareira da empresa dele. Persiga os seus sonhos. Coloque Deus neles. Coloque Deus no seu sonho. Certifique-se de que Deus também planejou isso para você. Porque às vezes a gente erra. Outra coisa. A nossa história, claro, ela é diferente dessas histórias, gente. Mas ela não é menos importante para o nosso Deus. Quando eu não tenho sonho para perseguir, eu me torno uma pessoa fraca, eu fico estagnada, num mundo estéril, fico sem inspiração, sem imaginação. Mas eu também posso mudar o mundo com os meus sonhos. Nós vamos falar agora que os planos de Deus para nós não é ficarmos girando em círculos na roleta da vida para aterrissarmos sem querer no sucesso. Não é verdade. Quem disse isso foi no livro Sonho de Dutch Sheets. E ele disse mais, o nosso Criador quer que sonhemos e planejemos e vivemos o que nós sonhamos. E disse também, muitas pessoas estão esperando a grande chance das suas vidas, ansiando para serem descobertas. Presta atenção. Elas confiam no acaso, enquanto perambulam pela vida, esperando que o número da loteria certo apareça na vida delas. Isso não é verdade. Deus não quer isso para você.
Quem vai te dar a certeza do seu sonho realizado é Deus, com o seu esforço também. Pode acontecer de alguém achar um talento, claro que pode acontecer. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, Marga, começou a pregar do nada, e eu falei, não foi do nada não. Todos os chás de mulheres da minha igreja, quase todos eu preguei. Quase todos os chás de bebês, fui eu que organizei e fiz. Quase todos os aniversários, as palestras, eu estava lá envolvida. Era um treino para mim. E o Senhor vê. Sabe o que o Senhor vê também? Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O Senhor não está esquecendo dos nossos sonhos, dos nossos esforços. Ele não está esquecendo. E posso te dizer mais? Muitas coisas dos seus sonhos vão impulsionar outras pessoas a sonharem também. Você vai ver por quê. E é exatamente assim que Deus funciona. Ele sabe de tudo, do começo e do final. Isaías 46:10 diz assim, desde o início faço conhecido o fim. Deste tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé. E farei tudo o que me agrada. Farei tudo o que me agrada. Por isso, agrada-te do Senhor. Confia no Senhor. Ele é o primeiro a te ajudar a realizar os seus sonhos. Ele vê e imagina o resultado final. Elabora um plano, o projeto e depois começa a criar. Ele deseja, sonha e cria. Quando Deus formou os seres humanos à sua imagem e semelhança, Ele colocou em cada um de nós uma porção da sua capacidade de imaginar e criar. Presta atenção, assim como Deus, nós também sonhamos, planejamos e criamos. Vou te falar de algumas coisas de pessoas que criaram. Eu quero imaginar uma história com você. No passado, as pessoas andavam o quê? Aquelas que tinham um pouco de dinheiro. Quando aquelas andavam a pé, o sonho delas era, nossa, eu tenho um sonho de ter um cavalo. E algumas, eu tenho um sonho de ter um camelo, que era mais caro ainda, lembra? Sonho de ter um camelo. E aí, gente, continua prestando atenção. Até que um dia alguém sonhou em algo mais inusitado. Eu não quero andar no cavalo. Eu quero que um cavalo puxe uma carroça. Um sonhador criou uma carroça. Porque aí não vai puxar só 2, pode puxar 2, 3, 4 numa carroça. Um outro sonhador foi lá e fechou a carroça. Um outro sonhador, mais louco ainda, foi lá e pôs um motor no carro. Um outro sonhador foi lá e colocou um ar-condicionado no carro. Um outro foi lá e colocou som. Um outro foi lá e pôs GPS no carro. Ou seja, o teu sonho vai impulsionar a outros para sonharem. Por isso, não deixe de sonhar em nome de Jesus, mas coloque Deus nos seus sonhos. Outra coisa muito importante que eu queria te falar. Nem sempre você precisa ter um grande sonho para impactar o mundo. Olha só, olha aqui para mim. Não fica disperso em nome de Jesus. Muitas pessoas tinham problemas com papéis, até que um sonhador louco fez um clips. Invadiu o mundo, clips. Há um outro sonhador, um outro louco, talvez vendo a necessidade, criou o quê? Um fio dental. Gente, são coisas simples, mas invadem o mundo com uma criação, com um sonho. Por isso, não ache que o seu sonho é pequeno demais para ser realizado. Espere em Deus. Nós temos um Deus que sonha, um Deus planejador. O próprio livro dele, a Bíblia, é um livro cheio de planejamentos, um livro cheio de sonhos. E olha que interessante. Quando Deus começou a criar, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Deus estava lá com os anjos, os querubins, serafins. A Bíblia não fala que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? Também não fala que eles faziam parte da família de Deus, é ou não é? Então eu imagino que Deus queria algo mais. E Ele começa a criar e a planejar. Olha só. Aquele que tinha um número incontável de anjos servindo, ainda não havia criado nada à sua própria imagem e semelhança. Mas Deus queria mais. Ao nosso Deus. Ele queria se relacionar não apenas com os anjos, mas Ele criou a raça humana, a sua própria imagem e semelhança. Muito diferente dos anjos. Vou te falar como é que foi a criação disso. Primeiro,
Deus criou os céus e a terra, a lua e o sol, os animais, as plantas, separou a noite do dia, estabeleceu limites das terras e dos mares. Presta atenção. Já tinha algo acontecendo lá em cima. A gente é curioso. Vamos entrar na perspectiva dos anjos. Nossa, o que ele está fazendo lá, hein? Olha que interessante o que ele fez. Separou a terra da água, os anjos. Eu imagino os anjos pensando. Ixi, olha lá. Fez até as coisas lá, um monte de ser estranho. E eu começo a imaginar. Olha, ele colocou algo que brilha. E ele foi dando, olhando, fazendo, vindo que era bom, declarando que a sua criação era boa. Mas olha que interessante. No final, viverem sempre com Deus. Olha que interessante, presta atenção para mim. Eu acho que os anjos viram tudo aquilo, ficaram espantados com a criação, mas não com o poder de Deus, porque eles estavam com Deus, o Criador, o tempo todo. Sabiam do que ele era capaz de fazer, não sabiam? Sabiam. 7, e quando as montanhas começaram a se erguer, gente, as ondas começaram a rolar, os pássaros começaram a cantar, e as flores começaram a desabrochar. Esses anjos, como é que eles ficaram, gente? O Criador fazendo o que ele faz de melhor, a criação. Criando, fazendo, gostando do que estava fazendo. No 6º dia, o dia em que os homens foram formados, imagine a atmosfera mudando dos anjos, ficaram boquiabertos. Acho que eles pensaram assim, gente, o que será que ele vai fazer agora? Porque ele não está fazendo sozinho, eles estão em 3, a Bíblia diz, façamos, né? Foi uma equipe, façamos o homem. Gente, mas quando ele faz o homem, olha que interessante, por 6 vezes na criação, nós vemos o nosso Deus dizer que o que ele havia feito era muito bom. Mas só quando ele cria o homem, ele diz, é muito bom. As demais coisas eram bom. O homem é muito bom. E eu acho interessante isso, começo a pensar, porque é a primeira criação que ele coloca a sua imagem e semelhança. Eu comecei a pensar quando eu tive as minhas filhas, a Rafaela e a Vitória. A gente pega elas, não sei vocês, como quando ganharam seus filhos. A gente, só um minutinho, deixa eu beber água. A gente pegava as nossas filhas, colocava na cama, o Márcio de um lado e eu de outro. Sabe o que a gente ficava procurando, gente? A semelhança. Olha aqui, Márcio, é o meu nariz. Uma satisfação. Mas falava, mas tal coisa parece comigo. E eu concordava. Não, mas parece... Gente, você quer ver a satisfação de uma pessoa, de um homem, quando você fala assim, cara do pai. O pai já estufa o peito lá de longe. Aí, a semelhança. Imagina Deus colocando a semelhança nessas pessoas, colocando criatividade nessas pessoas, colocando planos no coração dessas pessoas. Para se parecer com ele, para ter a semelhança dele. Eu me lembro uma vez que eu olhei o dedo da Rafaela. Cadê a Rafaela? Falei, esse dedo aqui está torto, hein? Puxou para mim que puxei com a minha mãe. Aí eu achei até graça. Eu falei assim, olha, Márcia, tudo a gente começa a observar as semelhanças. Quando a Vitória nasceu, ela chorava e ela enrugava a testa assim. E eu falava, meu Deus, eu não posso perder minha filha. E eu lá no hospital. Quando levaram ela de mim. Quando eu olhar para ela de novo, ela tem que chorar e eu tenho que ver essa testinha enrugada para saber que é ela, porque eu não posso perder. E quando chega em casa, a gente parece um robozinho para não machucar, porque aí a nossa alegria é tão grande do que a gente recebeu. Esse dia fica marcado, a gente sabe o horário que fez, a gente sabe como a roupa que estava, a gente sabe de tudo, porque é uma satisfação muito grande. Imagina Deus fazendo você. Por isso que não é qualquer plano que serve para você. Não é qualquer coisa que servia para minhas filhas. Eu a vida inteira falei para elas, não aceite menos do que você tem em casa, hein? Não aceite menos valor do que você tem em casa. Não aceite menos respeito do que você tem em casa. Deus é a mesma coisa com você. Não aceite um sonho menor do que eu tenho para você. E a minha satisfação com o Márcio era, olha, Márcio, parece comigo. A alegria do Márcio é quando alguém fala para ele assim, ó, a Vitória prega igual você. Ele fica satisfeito. Eu falo, mas a Rafaela tem o meu jeito. Aí eu fico satisfeito. O que é? Prova que é minha filha. Quando você
Deus te fez e viu a semelhança, Ele colocou a semelhança em você, para que todos falassem, é filha dele. É filha do Todo-Poderoso. Por isso que os nossos sonhos, o Senhor não quer menos para você. Presta atenção. Nós já estamos encerrando. Em Provérbios 16, 3 diz assim, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe o que quer dizer isso? E os seus planos darão certo. Mas o que é consagrar? Presta atenção. O que é consagrar? Consagrar é participar, Deus, de tudo. Participe, Deus, dos seus sonhos. Ele quer te dar. Se você quer que eu faça tal coisa, Deus. Outro dia eu falei para uma menina assim, uma irmã. Você está conseguindo se ver nessa porta, com o seu nome, como uma doutora? Tô. Eu falei, eu também tô. Deus, Ele quer grandes coisas para nós. E aí, quando eu consagro a Deus, é eu participar, Deus, de tudo. É eu entregar tudo para Ele. É submeter tudo à sua vontade. O que é eu submeter? Submeter, quando eu falo, Deus, eu quero uma casa em tal lugar. Não foi lá que eu sonhei para você, porque eu tenho um plano para você em outro lugar. Melhor? Não, por enquanto é menor. Mas eu tenho outro mais adiante. Confie no Senhor, submeta o seu sonho a Ele, para que o seu sonho seja realizado. Deus não tem problema com a sua confirmação, com a sua preocupação, com o seu medo. Deus é aqui mesmo. Deus é para eu investir esse dinheiro aqui mesmo. Deus é para eu fazer esse empréstimo. Deus é para eu comprar. Gente, espera. O que falta muitas vezes para nós os crentes é confirmar, é esperar. É isso que falta muitas vezes para os nossos sonhos darem certo. Outra coisa, consagrar é estar pronto e fazer com que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus cumprir o que Ele prometeu para você, o que Ele sonhou para você, vai ser mais bonito do que você imagina. Vai ser melhor do que você imagina. Você sabe que muitas vezes você está chorando por o dinheiro de um pão que você não vendeu, quando Deus quer te dar $1. Por isso que eu preciso entender o que Deus quer falar comigo. Quando o meu sonho sair do papel, quando o teu sonho sair do papel, sair do projeto, você vai ver o que Deus vai fazer para você. Eu quero encerrar lendo Jeremias 29, 11 e 12. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais, o fim de que esperais. Ou seja, a concretização dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos. Então, ele diz, então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Feche os seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta enquanto você reflete aí com o Senhor, você mesmo. O que é que te fez parar de sonhar? Por que o teu sonho não realizou ainda? Deus quer te dar um emprego que você não faz ideia do emprego que Ele vai te dar. Não vai precisar deixar a casa dele, porque Deus não é Deus de confusão. Te dá um emprego para você não vir na igreja? Não tem lógica. Te dá um emprego para uma família, te dá um emprego para você ficar longe da família. Calma. Deus tem grandes coisas para nós. O que te fez parar de sonhar? Talvez foi um luto, talvez foi uma doença, talvez foi um divórcio, talvez foi a situação financeira, talvez foi a sua idade. Mas quero te dizer, Deus manda nos dizer nesta noite, Ele vai fazer. Consagre ao Senhor os seus planos. Deleite-se no Senhor. Agrada-te do Senhor. Confia a Ele os seus planos. Consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Eles darão certo. Senhor, não deixe eu passar daqui se o Senhor não estiver comigo. Diga isso para Ele. E quero te dizer, continue com os seus olhos fechados. E quero te dizer, quando o seu sonho sair do papel, o Senhor vai fazer, você vai ter um contentamento, uma satisfação tão grande, que vão falar para você assim, continue com os seus olhos fechados. Vão falar para você assim, como é isso, gente? Ele não sabe o tanto que você orou, o tanto que você esperou, o tanto que você renunciou, o tanto que você chorou, o tanto que você se esforçou. Assim como essa menina se esforçou para vender 42 mil caixas de biscoito.
Para Deus não haverá impossíveis. Ele disse isso para Maria Isabel. Porque para Deus não haverá impossíveis. Naquele texto de Maria Isabel, mãe de João Batista, aquela que dizem estéreo, está na palavra desse jeito. Ele realizou. Ele fez. Um dia riram de mim, igreja. Continue com seus olhos fechados. Um dia riram de mim. Como que quer ir para os Estados Unidos se não tem comida? E eu fui para os Estados Unidos. Um dia disseram para mim, você foi sair desse emprego, você nunca mais vai para Orlando. E eu fui para Orlando. Preguei, fui para Orlando e fui no parque. Porque eu não estou falando com qualquer Deus. Eu não falo com qualquer um. A minha vida está nas mãos do Senhor. Os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos estão nas mãos do Senhor.